Olá, sejam bem-vindos. Meu nome é Tatiana e você está dentro do Invisível. Hoje eu vou fazer o resumo do 10º capítulo do livro O Continente Perdido de Mu. Vamos lá? Capítulo 10. América do Sul, Peru, Brasil. Durante a minha última viagem ao Tibete, descobri em um mosteiro grandes tabuinhas que, ao serem examinadas, provaram ser mapas de várias partes do mundo. Encontrei um que parecia ser a América do Sul. Sua data estava indicada pela posição das estrelas nas constelações. Os astrônomos me informaram que essas estrelas ocupavam essas posições há 25 mil anos. De acordo com esse mapa, duas grandes correntes de colonizadores atravessaram há 25 mil anos o centro do continente por meio de barcos. Iam da Mãe Pátria, no Pacífico, até a Atlântida e ainda mais distante, até o Mediterrâneo e Ásia Menor. Ela havia existido antes da destruição da Mãe Pátria. As obras mais importantes referem-se aos Incas do Peru. A palavra Inca era o nome do rei deles, o qual era chamado de, abre aspas, o Inca, fecha aspas. Era um povo de raças misturadas. Havia entre eles quichuas da América Central, vindos da Guatemala, para se estabelecer no Peru, com os atuais habitantes do país, os Aimarás. Essa imigração foi feita de modo pacífico. O Império Inca não é pré-histórico, mas foi formado por um povo altamente civilizado, que viveu desconhecido e isolado do mundo exterior, até quando foram descobertos, há 400 anos, pelos espanhóis, que aniquilaram aquela civilização. O Império Inca foi fundado por volta de 1000 ou 1200 e destruído por ocasião da conquista espanhola, em 1532. Durou, portanto, no máximo 500 anos. 30 imperadores, ou, abre aspas, incas, fecha aspas, formaram a dinastia. O fundador chamava-se Manco Capac. A tradição reza que ele desposou sua irmã, segundo a lei, a fim de não macular o sangue real, como era praticado no Egito e entre os maias. Vários mitos cercam o nascimento de Manco Capac. Segundo um deles, ele teria nascido do Sol, astro que possuía uma família numerosa e interessante no Peru. Um outro mito afirma que sua mãe era uma mãe solteira da alta nobreza. Achando-se grávida, teria ido viver em uma das ilhas do lago Titicaca, para esconder sua vergonha até que seu filho atingisse a idade adulta. Ela teria voltado depois com o mesmo e o teria apresentado ao povo, dizendo que ele era da concepção divina, enviado para ser o monarca. O povo teria acreditado e a seguir eleito Inca, seu filho. No Museu Britânico de Londres existe um manuscrito peruano inédito, escrito por um jesuíta chamado Anelo Alivo, declarando
que os ancestrais de Manco Cápac, que fundaram a dinastia Inca, eram colonos da América Central, chamados quichuas. A língua dos indígenas do Peru é chamada atualmente de quichua, do ramo quichua dos maias. Manco Cápac era evidentemente descendente de um príncipe da família real da Mãe Pátria, o Império do Sol. Porque assim que subiu ao trono, adotou o título de Filho do Sol. Não existiam incas antes da coroação de Manco Cápac. Antes dele, havia apenas aimarais e quichuas. Quando Manco Cápac foi coroado e chamado Inca, tanto os aimarais como os quichuas adotaram esse nome, em homenagem ao seu novo rei. Há mais de 16 mil anos, florescia uma civilização no Peru, igual à do Yucatán, numa época em que a do Egito dava os primeiros passos. Existia uma grande cidade, cujas ruínas chamam-se hoje Tiahuanaco, às margens do lago Titicaca, a 3.854 metros de altitude. Porém, essa cidade foi construída numa planície quase ao nível do mar. A Cordilheira dos Andes formou-se depois, e a cidade foi levantada juntamente com as montanhas. Podemos ver em Tiahuanaco um notável bloco de pedra coberto de figuras simbólicas que decifrei. As letras são todas maias e indicam quando foi formado esse bloco de pedra. E é evidente que ele se encontrava antes à beira-mar, porque está localizado junto ao cais e os restos de um porto marítimo. Ao conquistarem o Peru, os espanhóis perguntaram aos indígenas quem havia construído as enormes construções de Tiahuanaco. Responderam, abre aspas, elas foram feitas antes que o sol brilhasse no céu, fecha aspas. Ou seja, antes que o país se tornasse um império colonial. A mesma expressão é utilizada por Valmiki, historiador hindu, a propósito do Império Naga, abre aspas, antes que o sol se levantasse no horizonte, fecha aspas. Os edifícios junto ao lago Titicaca foram construídos antes da ereção das montanhas. Se pudermos julgar pelo que se passa em outras partes do mundo na época da formação das montanhas, é razoável supor que quando os Andes se formaram, toda a população do Peru foi aniquilada, deixando apenas aqui e acolá raros sobreviventes. Esses sobreviventes podem ter se dirigido ao Amazonas, onde se tornaram selvagens. Dessa maneira, é bem possível que os selvagens que povoam as florestas do Amazonas, atualmente, sejam descendentes dos construtores de Tiahuanaco. Quando Charles Darwin visitou o Peru em 1835, encontrou em Lima um certo senhor Gil, engenheiro, que aventou a hipótese
que a esterilidade do país ao redor das ruínas do lago Titicaca era devida aos cursos de água artificiais, abre aspas, ou canais, fecha aspas, feitos pelos incas para drenar as águas da superfície. Não foram os incas que construíram esses canais, porque eles já existiam há 16.000 ou 18.000 anos antes da época dos incas. Eles já estavam em ruínas quando os aimarais vieram se instalar no país, bastante tempo antes que se tornassem incas. O estado atual desses canais confirma o fato de eles terem sido construídos antes do levantamento das montanhas, quando o Peru era um país plano. A sua finalidade não era drenar a água, mas sim possibilitar aos barcos passarem de um lado ao outro do continente. O mapa citado anteriormente teria aproximadamente 20.000 anos, mas ele não apresenta a data. Ele mostra, pela primeira vez, esses canais que ligam o Pacífico a um mar interior, que ocupa toda a atual bacia amazônica. Vemos em seu extremo oriental um estreito saindo para o Atlântico. Tiahuanaco está situada próximo ao canal e vê-se também outras cidades, entre as quais Manoa, o Eldorado da lenda. Os peruanos executam rituais que haviam sido considerados como orientais. É fácil compreender que essas cerimônias podem ter duas origens. Em primeiro lugar, Mu, a mãe pátria. Depois, os conquistadores espanhóis que vinham de uma Espanha que acabava de se libertar do jugo dos mouros. Os peruanos atuais conservam muitos de seus antigos costumes. Por exemplo, antes de beber, jogam algumas gotas de líquido sobre a terra. E antes de comer, algumas migalhas são jogadas fora. E murmura-se, abre aspas, a Pachamama, fecha aspas, reconhecendo dessa forma que tudo que sustenta a vida provém da terra. Temos aqui uma lembrança da mãe pátria, porque mama provém diretamente do idioma de Mu, significando essa palavra terra. Uma lenda peruana narra que existia antigamente um império em volta do lago Titicaca, cujo povo pertencia a uma raça chamada Xanca, proveniente do centro da América do Sul há cerca de 2.000 anos. Esse império estava cercado de montanhas e a sua capital chamava-se Manoa, abre aspas, a cidade de ouro, fecha aspas. Ao que parece, o Império Xanca foi conquistado pelos Incas. Encontramos essa lenda no Brasil. Leonard Dalton, em sua obra Venezuela, conta, abre aspas, encontramos numerosos vestígios dos caras nas montanhas e nas florestas, ao longo da fronteira entre a Venezuela e a Colômbia. Na Guiana e nas margens do Orinoco, muitas rochas trazem inscrições que remontam a tempos muito remotos. Existem ainda descendentes dos carais na Venezuela, principalmente uma tribo chamada Guajiros. Cada um de seus povoados é dirigido por um cacique ou chefe.
Por notável coincidência, muitas palavras da língua cara são as mesmas dos idiomas dos índios pueblos, o que faz supor que as duas raças eram outrora uma única, tanto na América como na Mãe Pátria. No Brasil, quando aparecem os primeiros homens, a bacia amazônica era um mar parecido com o Mediterrâneo, e nenhuma cadeia de montanhas a separava do Oceano Pacífico. Esse mar se transformou em pântano quando submergiu a Atlântida, pois para preencher a imensa lacuna formada no Oceano Atlântico pelo afundamento desse continente, as águas foram drenadas de todos os pontos circundantes, a fim de manter o nível do mar. O mar do Amazonas era pouco profundo e se escoou inteiramente, deixando apenas um imenso pântano, no qual se formaram numerosos cursos d'água, que se tornaram afluentes do Amazonas. Os caras da América Central tinham uma de suas colônias às margens de um dos rios que desaguava no Mar do Amazonas, ao sul. Ainda hoje, uma lenda guatemalteca conta que uma, abre aspas, companhia de carais saiu da América Central pelo Mar das Caraíbas e velejou para o sul, até as margens de um grande rio. Encontraram nesse lugar um belo país e nele se estabeleceram, tornando-se uma grande nação. Construíram uma grande cidade perto de lagos maravilhosos e construíram templos de ouro, e o nome dessa cidade era Manoa. Fecha aspas. Isso se passou há mais de 16 mil anos. Há poucos anos, o coronel Fawcett descobriu no centro do Brasil, a cerca de 2.500 quilômetros para o interior, entre as nascentes do Iuga e do Tapajós, as ruínas de uma grande cidade. Essa região do Brasil é praticamente inexplorada, e esses dois rios são os principais afluentes da margem direita do Amazonas. O coronel Fawcett referiu-se a uma pequena estátua que traz uma inscrição no peito. Tive oportunidade de vê-la apenas por alguns instantes, mas a inscrição era fácil de ser lida porque estava escrita em caramaia e não tinha mais de 2.000 anos. Estou convencido que Fawcett descobriu as ruínas de Manoa. 2 amigos meus também exploraram a região e disseram-me haver encontrado numerosos vestígios e as ruínas de uma antiga ponte chamada Tiachanca, da qual de 150 a 200 metros permanecem intactos. A mesma ergue-se a 100 metros do solo. A lenda peruana narra, abre aspas, os Chancas vieram do Peru, de um poderoso império oculto em meio às montanhas, no centro da América do Sul, cuja capital se chamava Manoa, a cidade de ouro. O rei desse país tinha 2 filhos, e quando ele morreu, os mesmos brigaram disputando o trono. Houve uma guerra civil, um dos irmãos levou vantagem de início, sendo vencido pelo outro.
por fim, o mais jovem repele o mais velho e os seus partidários que se achavam nas florestas. Nela, os vencidos construíram barcos e desceram o rio que atravessava a floresta. Ao saírem do afluente, subiram o grande rio e, depois de muitas privações, chegaram ao lago Titicaca, onde se instalaram. Prosperaram e tornaram-se uma grande nação, e se chamavam Chancas. Fecha aspas. Os Chancas foram vencidos pelos Incas e seu país foi incorporado ao Império Inca. A tradição indica o tempo que se escoou entre a sua chegada às margens do Titicaca e a sua conquista pelos Incas. Mas como esse tempo é calculado em gerações e que o número de anos que dura uma geração não é dado, é difícil fazer-se uma ideia exata da duração daquele império, mas foi sem dúvida um milênio. Encontramos também ruínas pré-históricas nas margens do Rio da Prata, na Argentina. Há alguns anos foi descoberta, entre essas ruínas, uma tabuinha trazendo uma inscrição exatamente idêntica a um outro texto descoberto na Mongólia. Temos, assim, 3 confirmações da lenda existente na América Central. Em tempos muito remotos, a América do Sul desempenhou um papel importante no povoamento da terra, porque ela serviu de passagem para 2 grandes correntes de colonizadores, partindo da Mãe Pátria em direção ao leste. O coronel Fawcett desapareceu durante sua última expedição. Os índios dizem que ele foi capturado por homens brancos que vivem em uma cidade oculta. A América do Sul era, nessa época, assim como o resto do mundo, um país plano, sem montanhas, porque há 15.000 anos apenas nenhuma montanha havia ainda se formado para proteger o homem dos cataclismos e dos maremotos. Toda a bacia amazônica era um mar semelhante ao Mediterrâneo de hoje, e ainda maior. Estava ligada por um estreito ao Oceano Atlântico, no leste, e por canais ao Pacífico, no oeste. Esses canais permaneceram intactos até ao levantamento das montanhas. Havia, portanto, uma via marítima ininterrupta entre a Mãe Pátria e a Ásia Menor, passando pela Atlântida e a África Ocidental. Os vestígios desse mar amazônico são visíveis ainda hoje. Ao norte, essas vagas vinham se quebrar ao pé das colinas da Venezuela, onde encontramos blocos maravilhosos de quartzo branco, e ao sul, ao longo das montanhas Pan Alto. Era limitada no oeste pelos primeiros contrafortes dos Andes. Descobri a existência desse mar amazônico graças aos mapas encontrados nessas tabuinhas no mosteiro do Tibete. A sua data é indicada pela posição das estrelas. Além do estreito pelo qual esse mar desaguava no Atlântico, podemos ver uma faixa de terra, mas ela não apresenta nenhum nome. Suponho que se tratava da Atlântida. As inscrições descobertas nestes diversos lugares nos informam que essas cidades
foram construídas pelos carianos ou caras. Os carianos tinham vindo diretamente da Mãe Pátria e se estabeleceram ao longo do Mar Amazônico, ao sul. Fundaram o reinado cariano, se bem que tudo leva a crer que eles se chamavam Chancas. Ao que tudo indica, após haverem-se estabelecido firmemente nas margens do Mar Amazônico, os caras ou carianos se deslocaram mais para o leste e foram construir cidades ao longo das costas orientais da América Central e da América do Sul. As tabuinhas maias informam que eles já estavam estabelecidos na América Central na época da Rainha Mu, que viveu, segundo o manuscrito truano, há 16.000 anos. Existem ainda descendentes dos carianos nesses países, mas são de sangue misto e geralmente degenerados. Foram os carianos que deram seu nome ao Mar das Caraíbas. Eles se instalaram a seguir na Atlântida e de lá passaram para o Mediterrâneo, indo se estabelecer na Ásia Menor e no extremo sul da Península Balcânica. Nesse lugar, ao que parece, eles se dividiram em tribos mais ou menos autônomas e adotaram o nome dos territórios ocupados. Uma dessas tribos adotou o nome de atenienses. As antigas tabuinhas egípcias nos informam que uma das capitais dos atenienses, a antiga Atenas, foi destruída por um tremor de terra e submergiu há 11.500 anos, quase na mesma época do afundamento da Atlântida. Os egípcios nos informam também que essa antiga Atenas havia sido construída há 17.000 anos. Após a destruição dessa primeira Atenas, não ouvimos mais falar nos carianos, até o ano de 1104 a.C., mas sabemos que os gregos são seus descendentes. Sobre um dos picos da Cordilheira dos Andes, a 3.850 metros de altitude, às margens do lago Titicaca, podemos ver as ruínas de uma cidade pré-histórica chamada Tiahuanaco, no local exato indicado no mapa tibetano. Existem entre essas ruínas um bloco de pedra extraordinário, chamado pelos arqueólogos uma das, abre aspas, maravilhas do mundo, fecha aspas. Está inteiramente recoberto de inscrições, a maioria delas em Caramaia. Próximo às ruínas dessa cidade, podemos ver os vestígios dos antigos canais, o que vem confirmar, mais uma vez, o mapa tibetano. A oeste das ruínas dessa cidade e dos canais, podemos encontrar numerosas conchas do mar, indicando que esses lugares estavam submersos na época em que as montanhas se formaram. Isso prova ainda que a cidade e os canais estavam ao nível do mar. Os selvagens de pele morena, que vivem atualmente em Mato Grosso, chamam todos os brancos de caraíbas. O declínio e a queda do Império Cariano da América do Sul foram semelhantes aos de muitos outros impérios antigos.
As guerras civis enfraqueceram o país e a população, a tal ponto que eles se tornaram uma presa bastante tentadora e bem fácil para as tribos guerreiras vizinhas. Os homens eram aniquilados pelos seus inimigos, e as mulheres mais formosas eram as únicas que escapavam da morte, para se tornarem escravas dos conquistadores. Descobri no Peru uma antiga lenda chanca. Abre aspas. Os chancas nem sempre viveram às margens do lago Titicaca. Vieram de um país longínquo, situado no centro do continente, abre aspas, o Brasil, fecha aspas, de uma grande nação cercada de montanhas. Possuíam uma capital maravilhosa, construída às margens de um formoso lago. O nome dessa cidade era Manoa, a Dourada. O rei morreu e deixou 2 filhos. Os 2 disputaram o trono e a guerra civil durou vários anos. A sorte favoreceu de início um dos irmãos, depois o outro, e isso durou até quando o povo se cansou. Então, o irmão mais moço consegue a vitória por um ato de traição. Caçou o irmão mais velho e seus partidários, com suas famílias, floresta adentro. Nela, o irmão mais velho e seus partidários construíram barcos e desceram o rio até o ponto em que encontraram um grande rio, o qual subiram até a sua nascente, e após muitas privações, chegaram às margens do lago Titicaca. Aí se instalaram, elegeram um rei, o irmão vencido, se reproduziram e se tornaram um grande povo. Fecha aspas. É preciso que eu fale agora de uma ilha misteriosa, um canto da terra perdido no meio do imenso Pacífico, a Ilha de Páscoa. Os habitantes atuais não são os descendentes do povo que esculpiu essas estátuas, mas são inferiores a eles. Baseando-me no que descobri nas antigas tabuinhas orientais e nos vestígios da Ilha de Páscoa e da Ásia Menor, vou apresentar uma hipótese em minha opinião. A Ilha de Páscoa não passa de um ponto elevado do continente Timor, a mãe pátria do homem. Os canais da América do Sul se encontram colocados em direção da ilha, que era mais de uma. Uma tribo de colonos deixa Mu saindo pelo Porto de Páscoa e emigra para a Ásia Menor. Eram os caras, ou carais. E nessa região se achava o ponto elevado que, com o afundamento do continente, se tornou a Ilha de Páscoa. Em uma pedreira dessa ilha existe atualmente uma estátua inacabada de mais de 20 metros de comprimento. Ela foi esculpida de uma cova feita ao pé de uma falésia. Passemos agora da Ilha de Páscoa para Baalbek, na Ásia Menor. Encontramos lá uma pedra de 1.200 toneladas, prestes a ser transportada ao lugar da qual ela se destinava. O meio de extração dessas pedras é comum, e essas duas, devo dizer, é muito estranho, porque em lugar de serem talhadas na rocha e içadas depois para serem esculpidas, as pedras ficavam em seu lugar original, em posição horizontal. As estátuas permaneciam deitadas no fundo da pedreira, até o seu acabamento. De que maneira os antigos tiravam de uma cova
um bloco de pedra de 20 metros. E como levantavam uma pedra de 11.200 toneladas para a transportar a seguir até o cimo de uma colina? Como acabei de provar, o país de origem dos carianos era a região de Mu, onde se encontra atualmente a Ilha de Páscoa. Os primeiros habitantes da Ásia Menor eram carianos, como o provam os 2 blocos de pedra que mencionei, extraídos e esculpidos da mesma forma especial. Os povos que trabalharam essas pedras eram um só. Pode-se argumentar que o trabalho da Ilha de Páscoa é primitivo, ao passo que as construções de Baalbek são incomparáveis e não foram ainda superadas. Isso é verdade, mas há um intervalo de alguns milênios entre essas 2 obras. As estátuas da Ilha de Páscoa foram esculpidas antes do levantamento das montanhas, e as construções de Baalbek depois das mesmas estarem formadas. É comum perguntar-se, e ainda se pergunta, o que aconteceu ao povo que esculpiu as estátuas da Ilha de Páscoa? Podemos saber apenas que encontramos atualmente um trabalho inacabado que implica uma brusca interrupção desses trabalhos, que não foram jamais reiniciados. Isso faz supor que houve alguma destruição. Uma das tabuinhas da Ilha de Páscoa diz que ela fazia parte de um vasto continente. Cheguei à conclusão de que, quando da destruição de Mu, enquanto o país sofria abalos sísmicos, maremotos cobriram o promontório de Páscoa e destruíram todos os seus habitantes. 2 fatos se impõem. Em primeiro lugar, a terra toda foi povoada por Mu, a Mãe Pátria. Em segundo, na Mãe Pátria, os negros habitavam a região sudoeste, que é representada atualmente por vários arquipélagos chamados Melanésia, habitados pelos negros, descendentes daqueles que sobreviveram à submersão de Mu. O mapa tibetano responde à pergunta: os indígenas da Malésia servem de prova. Em primeiro lugar, o etíope tem a pele negra, mas seus traços são gregos e os cabelos lisos. Não é bem um negro, mas um tamil, que habitava outrora a parte sul da Índia, chamada Drávida. Ele provém da Mãe Pátria para a Índia pelas ilhas da Malásia e daí para a África Oriental. As tabuinhas hindus declaram que, abre aspas, grupos de tamils da Índia Meridional emigraram para uma grande terra do oeste. Lá se instalaram e se tornaram uma grande nação. Fecha aspas. Temos a seguir o negro puro, de nariz chato, lábios grossos e cabelos crespos. Seu país de origem, onde se desenvolveu sua pele negra e seus traços grosseiros, era a região sudoeste de Mu, da qual resta a Melanésia, ou Ilha dos Negros. Seus descendentes habitam atualmente o arquipélago das Bismarck, as Ilhas Salomão, as Novas Hébridas, etc. E são os piores selvagens da Oceania.
Havia uma rota marítima ininterrupta entre a Mãe Pátria, África e Ásia Menor, pelo mar do Amazonas. Em 1878, quando estava nas Ilhas Carolinas, os indígenas disseram-me que abre aspas, povos que habitavam essas ilhas antes de serem ilhas, possuíam grandes barcos com os quais navegavam pelo mundo inteiro e ficavam com frequência ausentes durante mais de um ano antes de voltarem ao seu país. Fecha aspas. O historiador hindu Valmiki escreveu, inspirado pelos antigos arquivos dos templos, abre aspas, os primitivos habitantes da Mãe Pátria eram notáveis navegadores que singravam os mares em todas as direções em épocas remotas, quando a Índia não passava de uma colônia e não havia ainda se tornado um império. Fecha aspas. A Índia passou do estado colonial para o de império há 30.000 anos. A Atlântida possuía uma população de cor ao sul do país. Não encontrei nenhum documento indicando que os negros tenham vivido na América Central ou do Norte. Na África, os negros e os negroides se multiplicaram e prosperaram até a época da formação das montanhas. E a seguir sofreram muito. Os Zulus possuíam uma tradição e afirmam que eles nem sempre viveram na África do Sul. Foram para o sul quando seu país ao norte foi destruído ao se formarem as montanhas. Uma tribo conseguiu escapar e se estabeleceu na África do Sul. Eram os ancestrais dos Zulus. Mas o que provocou a transformação do Mar do Amazonas em pântano? Já respondi a essa pergunta. Suas águas foram drenadas pelo abaixamento do nível do Oceano Atlântico, após o afundamento da Atlântida, o qual provocou, de certa forma, a formação de um grande vácuo, que devia ser preenchido. Assim, o abaixamento do nível do Atlântico drenou o Mar do Amazonas, o Vale do Mississippi e o do São Lourenço, fez emergir a Flórida e ampliou o litoral de ambos os lados do oceano. Nos veremos no próximo capítulo. Até lá!